Oi pessoal, aqui é a Jenny, prof de redação da Escola Apoio. Hoje eu vou fazer para vocês uma análise de um texto modelo Enem. Peguei como base um texto feito por mim, após o Enem ter divulgado o tema de redação ano passado, que é Publicidade Infantil em Questão no Brasil. Uma das maiores dúvidas do pessoal é em relação à delimitação do tema. Quando o Enem coloca em questão, a que ele remete? A um debate. Então, ele convida o aluno a debater essa publicidade infantil. Lembrem-se que o Enem sempre faz um recorte na nossa realidade. Quando a proposta não delimita Brasil, eu posso colocar o tema sem amarras geográficas, mas aqui o foco é no Brasil. Posso citar outros países? Claro, a própria proposta coloca como é a publicidade infantil em outras nações para comparar, porque, por exemplo, alguns países proíbem, outros impõem restrições. O Brasil tem uma norma, digamos assim, relativamente livre. Então, o tema de redação convida a discutir quais seriam os problemas relacionados à publicidade infantil. O que há de, digamos assim, maléfico para a sociedade nessa publicidade, certo? Trouxe um texto meu, porque é muito fácil o professor colocar, né? Faz uma redação que mostre tua bagagem cultural. Ok, prof, mas me mostra na prática, se você fizesse o Enem, como você faria esse texto? Então, trouxe um texto meu para vocês analisarem, certo? Vou aproveitar, para quem não conhece curso de redação, e já vou mostrando que estratégias eu costumo utilizar para levar o aluno a escrever um texto rápido, porém, como ele segue técnicas, um texto que impressiona, que se destaca, um texto que tem marca de autoria, certo? Então, vamos analisar parágrafo a parágrafo, vou ler para vocês e depois eu vou mostrando o porquê de cada período e qual a importância dele no texto, certo? Então, vamos lá. Publicidade infantil em questão no Brasil. Consumo, logo existo. Parodiando a lógica cartesiana, infelizmente esse parece ser o lema da sociedade brasileira, cuja ascensão econômica impulsionou o consumismo nas mais distintas classes sociais. A despeito de essa nova realidade representar um avanço na economia, ela carrega um retrocesso no que tange aos valores cultivados pelo público infantil, o mais atingido pela avalanche publicitária. Logo, a própria mídia deve servir de referência para alertar os pais quanto à relevância de educar os filhos frente ao mundo do consumo, o que pode ser feito em parcerias entre o governo e a escola. Bom, gente, vamos parte a parte. Se vocês atentarem para o texto, vejam que primeiro é uma introdução, digamos assim, relativamente extensa, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, parte a parte. Quantos períodos essa introdução tem? Olha aqui, ó, cada período termina no ponto, certo? No ponto final aqui. Então, eu tenho 3 períodos. Essa introdução não foi feita do nada, não foi feita de forma livre. Cada período tem uma função, certo? E a função, digamos assim, principal da introdução é fazer um resumo do texto. Por que a minha letra está tão horrível? Porque minha letra não é a cursiva, é a de forma, então tá ficando sofrível aqui, tá? Aliás, quatro períodos. Esqueci a citação. Em geral, a gente usa 3. Como eu quis tornar digamos assim, um resumo bem completo do texto, eu fiz 4. Consumo, logo existo. Não é consumo, logo existo a citação que a gente conhece, né? Vamos lembrar? É penso, logo existo. Mas aí, quando eu uso parodiando a lógica cartesiana, eu já aviso que eu pego a citação do Descartes e faço uma paródia. O que é isso? Eu modifico. Essa é uma das maneiras, entre diversas, que a gente tem para usar uma citação, tá? Com isso, eu mostro que parece que o consumo hoje é que valida a nossa existência aqui na era do consumismo, né? O consumo que valida e orienta a nossa existência, a nossa prática diária, tá? Ó, parece ser o lema. E aí eu mostro um elemento positivo do Brasil, ó. A ascensão econômica impulsionou o consumismo nas mais distintas classes sociais. Então eu começo
mostrando um elemento positivo, só que essa realidade, ó, apesar de ser um avanço, quando eu uso a despeito é um nexo de concessão. A despeito de. Quando eu mostro que, apesar de haver um avanço, ó, eu já trago o problema, que o público infantil é atingido pela avalanche. Então, o que eu aconselho no Enem? Fazer uma breve abertura, pode ser um elemento positivo, pode ser um elemento de contextualização, e logo a gente traz à tona o problema. Anota aí no teu texto que a gente tem aqui o problema bem claro. Ele é atingido pela avalanche publicitária. Por que a avalanche está entre aspas? Porque é uma metáfora, tá? Aí, aqui que vem a novidade, ó. Então, o meu problema já carrega a minha tese, ó. Eu acho que tem que alertar. Qual é a minha posição nesse debate? É alertar os pais. Certo? Alertar. Que perguntas eu poderia ter feito para o texto? Por que isso representa um problema? Mas, prof, tem certeza que isso representa um problema? Tenho sim. Sempre o Enem vai enfocar um problema. Sempre. Certo? E aí, eu já antecipo a minha solução, ó. A mídia deve servir de referência para alertar os pais. O que pode ser feito entre parcerias entre governo e escola. Aqui eu estou mostrando para vocês, ó, quantos agentes solucionadores eu vou usar? 3. Tá? 3 agentes. A gente usa de 2 a 3 agentes, certo? Cuidado quando vocês colocam a mídia como agente, porque aqui o foco do problema é a própria mídia. Eu vou ter que reverter isso. Cuidado para não criar uma solução muito tópica, certo? Por exemplo, se eu dissesse que a mídia deve instigar, a mídia deve frear o consumismo. Não, mas ela é financiada pelas empresas, não teria como. Vamos para o D1? Então, introdução, resumo. D1. O sociólogo polonês Bauman já alertou sobre os perigos do culto ao consumismo, valor máximo da pós-modernidade. Então, eu estou ampliando o meu elemento inicial lá da minha introdução, certo? Lembra que o que tu colocou na introdução tu é obrigado a abordar depois, não de maneira igual, tu vai ampliar, tá? Se o círculo vicioso das compras afeta sobremaneira o público adulto, no infantil os estragos são mais impactantes. Eu faço aqui uma analogia, eu mostro que se os adultos já se levam pela influência da publicidade, imagina as crianças. Então, isso a gente chama de analogia. Para que eu faço essa analogia? Para mostrar a gravidade do problema. É importante mostrar a gravidade do problema no Enem? Totalmente, porque aí eu mostro que é necessária uma solução, certo? Isso porque as crianças têm crescido num ambiente essencialmente midiático, com ataques publicitários revelando que brinquedos devem ter, o que devem vestir e comer, mesmo que prejudique a saúde. Desse modo, elas inferem que, para serem felizes e aceitas na sociedade, precisam ter o brinquedo do momento, alimentando a cada dia o impulso consumista. O que faz o meu D1? Vamos fazer aqui, vamos ver se eu consigo fazer. Ficou lindo. Tá? O meu D1 caracteriza o problema. Sempre o D1 de vocês no Enem vai explicar o problema e vai exemplificar. Cadê o meu exemplo? Cadê meu brinquedo? Brinquedos, o que vestir e o que comer. Né? É impressionante como uma criança numa loja de brinquedos, ela sabe dizer todas as novidades. Né? Então, olha só. Meu tópico frasal, né? Que é a primeira frase do meu D1. Contextualizo o que eu citei lá na introdução, depois eu faço uma analogia, exemplifico, e aqui que vem o ponto alto, eu concluo, que muita gente esquece de fazer, tá? Porque, gente, o que vocês fariam? Vocês terminariam o parágrafo aqui, ó, mesmo que prejudique a saúde. Só que aí o exemplo ficaria solto, então aqui é muito importante fazer uma conclusão. Só que lembrem-se que a tabela do Enem é muito pequena, por isso vejam como o meu parágrafo ele tem que ser objetivo, tem que ser sintético, tem que ir direto ao assunto, certo? Vamos adiante para o D2. Gente, se eu conseguir, né? Olha só, tá complicada a situação aqui, hein? Vamos lá. Vai. Eu vou conseguir, beleza. Aí,
Eu falo aqui do CONAR, ó. Por quê? Porque a proposta falava do CONAR, certo? Então eu posso me basear, a coletânea serve para isso, tá? Tá lá na coletânea. A coletânea serve como ponto de partida, mas eu não vou copiar o que está lá, tá? Olha só, o D2. Ainda que o CONAR regulamente publicidade infantil, bastam 30 segundos para uma marca influenciar uma criança. Opa, olha aqui. A proposta citava o CONAR, mas isso aqui é um dado da minha leitura. Então, eu vou colocar um dado concreto que mostre que eu conheço o tema, tá? 30 segundos para uma marca influenciar uma criança. Como consequência, eu já vou sublinhando que depois eu vou explicar. Os pais têm trabalhado cada vez mais para aplacar os desejos consumistas da prole, preenchendo a ausência paterna com brinquedos de última geração e aparatos tecnológicos cada vez mais caros, tudo anunciado durante a propaganda do desenho infantil. Os seres em pleno desenvolvimento ainda não têm os mecanismos necessários para identificar as estratégias persuasivas da publicidade, acreditando então que a nova boneca X é melhor e automaticamente invalida as anteriores. Gente, isso a gente chama de coerência interna. Se eu falei de brinquedos, olha só, eu aproveito o mesmo exemplo. E eu ainda amplio o exemplo. Ó. Qual é a estratégia que as empresas têm hoje? É lançar, por exemplo, coleções de brinquedos, é lançar sempre uma boneca que faz algo diferente da anterior, para estimular o consumo. Vejam só. Caracterizei o problema no D1, volto lá. Mostrei as causas. Coloquei que vivemos na era do consumismo, então isso acaba afetando as crianças. A família entra nesse círculo do consumismo. E aí vejam o que eu uso aqui no D2. Como consequência, eu uso um nexo mostrando para o meu leitor que eu vou... Olha, eu não consigo fazer mais que isso. Que eu vou trabalhar as consequências, certo? E eu exemplifico as consequências. E aí eu mostro que há um abalo, digamos assim, até psicológico, ó, porque a criança se prende àquilo para ser feliz. E se o pai, por exemplo, não dá a boneca, ela pode pensar que é menos amada. É surreal, né? Vejam que aqui eu tenho o nexo de conclusão. Aí, ó, nexo de conclusão, tá? Fechando novamente o raciocínio, certo? Então, é o mesmo esquema, ó. Tópico frasal, eu exemplifico e depois eu faço uma conclusão. Vou escrever aqui para vocês não esquecerem, porque essa é a parte que os alunos... Conclusão. Meu Deus do céu. Gente, olha a letra de quinta série. Ficou horrível. Vamos lá. Conclusão do texto, né? Vejam, o texto tem que ter conclusão dos parágrafos, o D1 e o D2 tem conclusão, e agora a conclusão macro, que vai fechar o raciocínio. Vejam que a conclusão do Enem é extensa. Por quê? Porque ela vai ter que solucionar. Jane, por que tu não solucionou antes? Porque o D1 e o D2, eles falam do problema. Geralmente eu trabalho causas e consequências. Tá? O Enem é uma estrutura super simples e sempre funciona. Olha só a minha conclusão. Diante desse contexto, bacana ligar o D2 com a conclusão, certo? Proibir a publicidade infantil, além de representar um ato de censura, é cercear o direito à informação, aspecto fundamental para poder se tornar um consumidor consciente. Eu vou ler depois e analiso, tá? Assim, deve-se lançar mão de estratégias para proteger esse público vulnerável, sobretudo uma punição prevista em lei para propagandas de cunho claramente abusivo. Além disso, faça imprescindível nas escolas e na mídia, iniciativa governamental, um projeto de conscientização acerca da publicidade, orientando os jovens e os pais sobre como lidar com o bombardeio de produtos e o consumo excessivo. É preciso, pois, dissociar o consumo como algo essencial e ensinar a pensar antes de comprar, restabelecendo, enfim, a lógica de Descartes. Vocês lembram que a lógica de Descartes foi parodiada lá no início do texto? Pois é, eu retomo dizendo que tem que restabelecer. Claro que aqui eu dependo do conhecimento de mundo do leitor, né? Que vai lembrar do penso, logo existo, né? Porque a minha estratégia de solução aqui é ensinar a pensar sobre essa publicidade, tá? Eu vou sublinhar os nexos, porque eu vou trabalhar com eles, mostrando para vocês como eles deixam mais clara a relação lógica. Mas vamos lá. O que eu faço primeiro? Eu mostro primeiro o que não funciona, o que não deve ser feito. Por quê? Vocês lembram que o Enem tem um foco na preservação dos direitos humanos?
Nós temos direito à informação, então eu gosto muito de, no meu texto do Enem, em algum momento, citar os direitos. Citar a Constituição Federal, esse é um direito que nós temos, né? Uma realidade pós-ditadura, pós-época de censura, nós fomos ao outro extremo, né? A liberdade extrema. Então, nós temos muita liberdade de expressão, e aí eu coloco isso como algo fundamental. Até para formar um consumidor consciente, ele tem que ter acesso à informação, porque tem alguns países que proíbem essa publicidade, tá? Então eu coloco primeiro o que não deve ser feito. E aí vem a minha conclusão, porque quando eu digo o que não funciona, eu tenho que automaticamente dizer o que funciona, né? Então, proteger o público vulnerável. Por que vulnerável? Eu já expliquei lá no D1, né? Por que ele é vulnerável. Certo? Então, sobretudo uma punição. Minha primeira solução, ó. Punição para propagandas de cunho abusivo. Além disso, imprescindível, conscientização. A gente pode conscientizar no Enem desde que eu diga quem vai fazer isso, tá? Então, eu coloquei, ó, os meus agentes, ó, escola e mídia. Só que vejam bem, quem é que vai orientar a mídia em relação a isso? É uma iniciativa governamental, tá? Então, a gente chama isso de agentes solucionadores. No Enem, eu sempre tenho que dizer o que vai ser feito, como e por quem. Aí eu tiro 200 pontos, tá? Aí o segredinho, tá? Então, ó, eu tenho que conscientizar na escola e na mídia como lidar com bombardeio de produtos e consumo excessivo. Então, vejam, a questão não é é uma solução de meio termo, né? Não é proibir a publicidade, é punir quando ela abusa, mas também não é proibir o acesso à publicidade. Porque numa era de consumo, eu preciso aprender a lidar com esse bombardeio. Eu não posso privar a criança disso, porque depois na adultez ela não vai saber lidar. Ela vai ser uma consumidora depois voraz quando ela entrar em contato com isso. Então eu tenho que ensinar ela antes, tá? É preciso, pois, dissociar o consumo como algo essencial e ensinar a pensar, ó. Aí eu remeto à citação do Descartes. Embora não tenha dito, eu parodiei, né? Como é uma citação extremamente conhecida, a gente pode fazer isso, certo? Então essa foi a minha redação. Vamos analisar, então, domínio de norma culta. Obviamente, né? Vocês viram que é um texto que não tem problemas gramaticais, certo? Conhecimento de várias áreas. Então, quando a gente cita sociologia, eu citei sociologia, citei filosofia, citei vários elementos que contam como conceitos, a gente sugere pelo menos 2 conceitos, ok? Compreensão do tema, então eu inclusive problematizei aí no D1, ficou bem claro, tá? Uso de nexos. Se vocês analisarem parágrafo a parágrafo, as orações são ligadas por nexo e inclusive os parágrafos. E a última competência que, pessoal, é um dos pontos fracos dos alunos, tá? É a questão da solução. Então, sempre pensem assim, em pelo menos 2 agentes e dizer o que e como vai ser feito. Quem, o que e como vai ser feito. Como eu enfrento esse problema, certo? Posso trabalhar com conscientização desde que eu delimite como que eu vou conscientizar, ok? Então, essa foi a análise de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Mais informações, vocês podem entrar no site redaçãogene.com.br ou no site da Escola Apoio para ver os horários do novo curso de intensivo de verão que começa em agosto, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.